Olá, começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. E hoje nós vamos conversar com o jornalista José Cruz, né? Natural de Pelotas, já há mais de 30 anos na capital federal. E não dá para deixar de falar de jornalismo, esporte e como falar para quem está mais de 30 anos e não falar em política. José Cruz, é um prazer recebê-lo aqui pela TV Câmara Pelotas, para poder conversar um pouquinho sobre toda essa tua vivência, né? Já há mais de 30 anos em Brasília, mas começou, aqui em Pelotas chegou a ser professor do curso de comunicação da Católica, como é que foi o teu início aqui em Pelotas? Para quem não conhece a história do José Cruz, e tem muita gente começando nesta profissão. Então, eu me formei na Católica em 1971 e lecionei em seguida no curso. O coordenador era o professor Joaquim Salvador Coelho de Pinho, nosso grande mestre, nosso grande formador em jornalismo. E depois fui trabalhar nos 2 últimos anos, 78 e a 80, na Escola Técnica. Trabalhei na época do professor Platão Lousada Alves da Fonseca. Em seguida veio um convite de um ex-aluno para ir trabalhar em Brasília, numa assessoria de imprensa da extinta SUDEP, Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, que depois foi absorvida pelo IBAMA. E eu fui. Gostei, fui lá para ficar 1, 2 anos, estou há 36. E depois da assessoria de imprensa eu passei pelo Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, sucursal do Correio do Povo. E, enfim, fui andando, fiz assessorias para deputados, senadores, discursos. É uma época em que havia uma carência muito grande de redatores de discursos para deputados, então eu ganhei algum dinheiro fazendo discursos também. E acho que bons discursos, porque eles me pediam para repetir. Então... E essas pessoas muitas vezes não têm ideia, né? Que atrás de muitos discursos tem alguém redigindo, né? É verdade. É o ghostwriter, né? O escritor fantasma, como chamam. Porque a atividade parlamentar é muito intensa. No Congresso Nacional, embora haja muitas críticas aos parlamentares de que eles vivem nas suas bases, e eu acho que em parte isso é certo, porque eles têm que fazer contatos, etc., mas os dias que eles estão em Brasília, a atividade legislativa é muito intensa, tanto nas reuniões de liderança como nas reuniões de comissões, Comissão de Agricultura, de Comunicação, de Indústria, de Turismo, reunião de esporte, enfim. E então nem todos têm o dom da palavra para fazer o discurso de improviso. Então encomendam discursos para redatores, que sempre temos isso. Isso deve acontecer, imagino que em outras capitais também, nas assembleias legislativas. E aquilo fazer com que, na época não tínhamos internet, então exigia pesquisa, íamos para o centro de documentação da Câmara ou do Senado, fazíamos as pesquisas e redigíamos o discurso, né? E era uma forma de se viver também de jornalismo. Tu dirias que aquele jornalismo lá da base, do processo acadêmico, docente, para o jornalismo que durante todo esse tempo foi acontecendo. Há uma diferença muito grande, houve uma transformação, a essência permanece. Como é que tu vê o jornalismo nesses quase 40 anos aí de transformação? Olha, a essência permanece, é a notícia, a informação. Só que a exigência agora é que ela se tornou bem mais rápida. E os meios de comunicação tornaram ela mais rápidos. Em 1970, nós estudávamos um filósofo, um pensador, um futurólogo canadense chamado Marshall McLuhan, em que ele escreveu um livro, Os Meios São as Mensagens, que defendia a tese da aldeia global, em que ele via que o mundo estava se encaminhando através da tecnologia para se transformar numa aldeia onde todos se comunicariam independentemente de distância. E nós já vivemos isso através do telefone hoje, celular. Antes através dos tablets, dos iPads, depois, agora através do celular, nós nos comunicamos independentemente de distância. E isso chegou às comunicações, aos veículos de comunicação. Nós tivemos ontem, por exemplo, o empate do Brasil de Pelotas jogando fora de casa pela Série B. Isso. Nós ouvimos o jogo, ouvimos os comentários, vimos os melhores momentos, quem sabe, pela televisão. E que notícia vai dar o jornal hoje? O Brasil empatou? Isso é uma notícia antiga já.
Sim. Nós temos que avançar nisso aí. E assim ocorre na política também. Então, os jornais hoje, no caso do Brasil, estão passando por uma crise muito grande em dois aspectos. O primeiro, a crise da economia devido à importação do papel jornal. 80% do papel do jornal impresso é importado. Então, isso tem um custo em dólar ou em euro muito alto para as empresas. E a segunda crise é a crise que os nossos jornais, ao contrário do que está acontecendo na Europa, do que aconteceu na Europa, não se prepararam para enfrentar esse avanço tecnológico que tornou a informação instantânea. Hoje nós estamos no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, nós vemos os jornalistas lá, de cabeça baixa, acompanhando um líder, um deputado, um senador, digitando rapidamente. Em outra época, nós andávamos de bloquinho, escrevendo, íamos para a sala de redação, redigir a matéria e mandar para a redação do jornal. Hoje, o repórter dali já coloca no ar, ou do seu blog, ou já bota... Já faz o registro fotográfico, já inclui o texto. Ou já bota no post da própria empresa, do Globo, Estadão, Folha, RBS, enfim, já bota ali, já tem o espaço. E aquilo já vai sendo atualizado a cada 10 minutos, porque é dinâmico, né? E o jornalismo impresso está correndo atrás disso. Então, essa é a grande diferença. Nesse particular, eu me sinto privilegiado, porque eu vivi o tempo do Telex, né? Talvez os telespectadores não se lembrem que era a máquina Telex, que era o nosso meio mais rápido de transmissão da informação, da notícia. Jogos Olímpicos de Seul, 1978, eu cobria uma prova lá de 100 metros, por exemplo, ia para a sala de imprensa, escrevia a matéria, ia na sala de Telex para transmitir para o Brasil, para sair a notícia no dia seguinte. Hoje a transmissão é instantânea. Nos Jogos de Sydney, em 2000, estive lá também, a transmissão já era instantânea, já transmitia ao mesmo tempo para o Brasil e aqui já colocavam no ar. Então essa evolução é muito grande. E nós, jornalistas das antigas, os dinos, como costumamos nos chamar, os dinossauros, né? Então a gente passou por essa transição e eu ainda hoje fazendo uma palestra aqui mesmo na Câmara com uma turma de psicólogos, eu explicava. Eu, particularmente, me sinto privilegiado, porque eu tive que me atualizar para poder acompanhar essa evolução. Senão vem a juventude, muito mais ágil nas tecnologias novas e passa por cima da gente. Essa tecnologia, esta velocidade da informação, torna o jornalismo mais ou menos investigativo, mais ou menos interpretativo, ou nada mudou? Não, mudou, com certeza. Principalmente por parte do repórter, devido à agilidade e à instantaneidade da informação, ele tem que ter mais cuidado com as fontes, antes de tudo. A fonte abastece a informação, e muitas vezes aquelas fontes ocultas, digamos assim. Então, o risco é muito grande de embarcarmos numa furada, como se diz. Temos que ter muito cuidado em checar a informação, se é real ou não, para poder colocar no ar. Muitas vezes nós recebemos no Facebook, por exemplo, uma foto, uma imagem, uma informação, depois, olha, cuidado, isso é mentira, é uma foto montada, etc. O jornalista tem que ter cuidado, porque não pode passar por esse erro, sob pena de ferir a credibilidade da empresa que ele trabalha. Então, o jornalista hoje tem que ter esse cuidado de acompanhar a velocidade da informação, mas ao mesmo tempo checar. Porém, o jornalismo investigativo, que era típico do jornalismo impresso, que era trabalhado ao longo da semana e publicado em grandes edições no fim de semana, ele está mais restrito agora às revistas. As revistas trabalham muito com jornalismo investigativo, que demanda mais tempo, demanda checar muito mais a informação. Mas a essência do jornalismo, que é a notícia com exclusividade, em primeira mão, essa disputa, essa briga continua ainda hoje. Os jornalistas dos principais sites, por exemplo, o UOL, o Globo, Estadão, a Veja, Isto É, Carta Capital, que estão ali disputando minuto a minuto, os grandes blogueiros, né? Lauro Jardim, Ricardo Noblat, etc., em que eles estão disputando para botar no ar, antes de qualquer outro concorrente, a informação, porque aquilo dá credibilidade. Nesse aspecto é bom abrir até um parênteses. Houve uma época em que o interesse pelo jornal se media através do IVC, o Instituto Verificador de Circulação. Ele ia na empresa e media a tiragem do jornal. Então, quanto maior a tiragem, maior a credibilidade daquela empresa e maior o número de publicidade que ia para aquele veículo.
Hoje mede-se, principalmente essas agências de publicidade, medem o acesso, o interesse pelo veículo de comunicação através dos cliques, através do acesso àquela página, àquele site. Isso. Né? Então, quanto mais acesso tiver, mais credibilidade, é sinal que está tendo mais leitura, mais acesso, mais leitores, e as verbas de comunicação também vão ser carregadas para aquele veículo. Né? Só para concluir, te dou um exemplo assim, o que é o acesso? Quando eu trabalhava no UOL, eu tinha um blog, eu tive uma média de 6 mil acessos por dia. Né? 6 mil acessos para mim era um espetáculo, eu tinha 6 mil leitores, seguidores em média por dia. Jogo Aqui Fúria tem 30 mil por dia, chegava a ter 100 mil dependendo do assunto. Quando o Corinthians, que é o clube do coração dele, jogava, todo mundo queria ver o assunto dele, tinha 60, 70, 80 mil acessos por dia. E assim, então, o número de acessos é um dado importante hoje em dia nessas novas tecnologias. Agora, o jornalismo e os profissionais da comunicação, jornalistas, radialistas, os que estão envolvidos nesse processo de comunicação no país, viveram lá um processo de privação de liberdade durante o período da ditadura militar. Pós-período, né, houve essa redemocratização. Por outro lado, se fala muito da participação governamental com as verbas publicitárias no jornalismo. Claro que eu acho que não é nenhuma novidade, né, que os governos, no transcorrer das décadas, sempre tiveram essa participação. Mas hoje chega a se falar que, em determinados momentos, os governos chegam a ter 70%, 80% da verba das grandes empresas de comunicação no país. Com certeza. Vê essa questão, na verdade, e chega a ter, porque a gente se diz, olha, saiu da ditadura militar e hoje vive-se, mesmo que o profissional, e muitas vezes não concorde com isso, tem aquilo que é o editorial. Como é que é, na verdade, vamos usar a expressão do futebol para que a pessoa, como é que é driblar, na verdade, esta dificuldade para tu conseguir fazer um jornalismo que tu entenda ser o jornalismo de essência? Então, sem dúvida, o grande anunciante da empresa brasileira é o governo. A grande verba está lá. Esse ano, se não me engano, são em torno de 3 ou 4 bilhões de reais para investimento de publicidade institucional, governamental, dos vários órgãos, Correios, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Infraero, BNDES, são investimentos publicitários do governo. E são os grandes anunciantes, digamos assim, é o governo federal. E há uma troca de figurinha. Então, no governo Lula, era o Franklin Martins que estava no comando, havia uma rigidez muito grande em liberar recursos para aquelas instituições em que batiam muito no governo. Então, tem que haver um meio termo. Né? Hoje em dia, a linha editorial de um jornal pode ser de investigativa e de combate ao jornal, mas, em compensação, tem um espaço também em que coloca as notícias oficiais. Isso aí existe para poder compensar e não perder a verba publicitária. Algumas revistas, mais recentemente, têm essa, digamos, perseguição do governo de não receber verbas, porque são frequentes as denúncias e as críticas que fazem contrário ao governo federal. E sempre existe. É o que se chama de censura, no caso da internet, se chama de censura eletrônica. Passei por isso algumas vezes, dava uma notícia, mas ela fica escondida lá no teu blog. Só vai ler quem tem acesso ao teu blog, quem for lá. Mas ela não tem uma chamada de capa, por exemplo. Ela não ganha uma visibilidade como ganhavam outras notícias. E que esse, até abrindo um parênteses, é um dado interessante. Quando uma notícia está num blog, ou na página de esporte, ou na de mundo, enfim, ela vai para a capa do site, aquilo ali ganha visibilidade, então aquilo vai dar um maior número de acesso do leitor. Mas se ela não ganha espaço, visibilidade na primeira página, ela vai ficar restrita lá dentro, então cai o número de acessos de leitores àquela notícia. No caso, quando era notícia que interessava a empresa divulgar, mas não interessava entrar em confronto com o governo, porque era uma denúncia de corrupção, e que é muito comum no esporte, então a notícia ficava lá, publicada, mas ficava escondida, só teria acesso quem tinha acesso ao jornal. Então, essa disputa não mudou muito dos tempos em que o jornalismo impresso ainda dominava. Agora, na época do jornalismo eletrônico, também continuam os mesmos critérios. E depende, varia de governo para governo, isso aí. Conversando com o jornalista José Cruz,
E a gente vai continuar depois do intervalo, porque nesse momento tem muita gente que deve ter curiosidade. Como é que é ser jornalista no momento? Diríamos que a ebulição já foi maior em Brasília, mas ainda vive um momento de indefinição ou definição já tomada, né? CPI do futebol, né, que foi prorrogada e o Cruz trabalha diretamente nesse assunto, e o momento que o país agora também tem alardeado para a questão de segurança às vésperas de uma Olimpíada no país, e tem nações aí com uma série de temeridades. Mas depois do intervalo a gente vai prosseguir com o jornalista José Cruz aqui no programa Entrevista pela TV Câmara Pelotas. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Viva Pelotas, festeje Pelotas. Julho, mês dos 204 anos da Princesa do Sul. Câmara Municipal de Pelotas e TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Viva Pelotas! Festeje Pelotas! Julho, mês dos 204 anos da Princesa do Sul. Câmara Municipal de Pelotas e TV Câmara. Estamos de volta com o programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas, conversando com o jornalista José Cruz. Deixa eu te perguntar o seguinte, Cruz, para a gente entrar na questão do esporte, do futebol. Como é que está sendo para atuar neste momento? Em Brasília teve um momento muito conturbado, não que não esteja, mas parece que já, pelo menos a distância... Está mais calmo. Está mais calmo. Mas como é que o trabalhar nesse bastidor político de Brasília, a capital federal, onde tudo, na verdade, se resolve no país? Pois é, eu particularmente eu estou gostando muito, porque é o meu ambiente, é o meu chão. São 36 anos, afinal, né, Cruz? E eu estou vivendo lá a segunda história de impeachment. Vivia do Collor, na época eu estava no Jornal de Brasília, cobri para o Jornal de Brasília, e agora estou vivendo essa votação da presidente Dilma e esse governo transitório do Michel Temer. Não estou cobrindo, porque eu estou numa outra atividade. Mas está vivendo esse momento Mas lá. estou vivendo todo dentro desse contexto todo. O Congresso Nacional, para quem conhece, é uma casa onde circula em torno de 10 mil pessoas por dia, é um movimento enorme, com suas comissões na Câmara e no Senado funcionando.
e particularmente agora com as atenções voltadas para a votação da comissão especial do impeachment e, dependendo do resultado, a votação do plenário. Então, eu trabalho casualmente numa sala embaixo da comissão especial, então transito com frequência por ali, vejo toda a movimentação, a televisão ligada. Mas é muito diferente em termos de clima, o que se viveu Collor, Dilma, em termos de movimentação, bastidores, mesmo que tu não esteja... Sim, é muito diferente. Porque na época do presidente Collor havia uma espécie de unanimidade nacional, né? Um clamor de que a demissão, que o impeachment fosse efetuado de fato. Tal. Agora nós temos uma divisão na população, os prós e os contras. Temos uma própria divisão dentro do Congresso Nacional e da atividade econômica, uma divisão também, enfim. E tu acha que o termo de governabilidade também fez com que mudasse um pouco desse quadro? Ou seja, o executivo na relação com o Congresso Nacional é diferente do que foi no Collor ou não? Muito, bom, em dois momentos. Com o presidente Dilma, muito diferente, né? Aliás, parecida com o Collor, pouca relação com o Congresso, dava pouca atenção ao Congresso. Com Michel Temer, mudou. Ele é um parlamentar experiente, sabia, então, logo nos seus primeiros dias, atendia em média de 20 a 30 parlamentares no Palácio do Planalto. Até aqui dando uma informação, que talvez o telespectador não sabe, meus conterrâneos, o senador Romário esteve em uma audiência com ele e me contou que na antessala do gabinete presidencial deixa-se o telefone celular. Fica numa caixinha, fechado a chave, guarda-se a chave e entra-se para a audiência sem telefone celular. Quer dizer, tamanho é o medo que se tem hoje de alguma gravação, de uma foto que venha prejudicar esse momento crítico da política nacional. Então, o telefone celular é um instrumento tão importante que é bom não ficar fora da audiência, entende? Mas ele passou a dar mais atenção. E não só mais atenção, como também a preparar a votação do impeachment. Por exemplo, como vocês devem ter visto no noticiário, ele não fez grandes nomeações de diretores de algumas estatais, Caixa, BNDES, Petrobras. Tem diretores que ainda não foram nomeados, porque são diretores que vão ser indicados por senadores da República e que vão votar no impeachment do presidente ou não. Então é a moeda de troca, isso é comum. Né? Pelo menos no sistema eleitoral atual do país, né? Exatamente, é a moeda de troca. Né? Então, eu imagino que o presidente Dilma esteja fazendo campanha para arrecadar fundos também para ter votos a favor e prometendo também, olha, se eu voltar, o cargo tal é teu, etc. Isso é natural que esteja acontecendo. Né? A regra do jogo é por aí mesmo, não há outra moeda de troca senão essa. Então é interessante a gente estar vivendo esse momento todo, porque é um momento de expectativas de tudo. Mas, além do mais, é um momento de um aprendizado político muito grande, que nós estamos vendo que todas as instâncias políticas e judiciais vão se esgotando de um e de outro lado para tentar derivar esse assunto para um ou para o outro lado, que tem duas frentes bem distintas disputando, e nós estamos vendo todas as instâncias serem esgotadas, principalmente no debate político. E isso é muito importante. Apesar de ser um momento triste para o país, é um momento que eu acho que engrandece o debate e a democracia, fortalece as instituições. Cruz, a CPI do futebol, é que tu atuas diretamente, quando ela foi implantada e teve um embate muito grande do senador Romário para conseguir esta aprovação, né? Ela trouxe uma série de desdobramentos. Acredito que um pouco pela crise política parece que ficou aquela imagem de esfriou um pouco. Como é que primeiro, todas as etapas que estão acontecendo, porque está claro para todo o país e por todas as notícias, todas as informações, do grande esquema de corrupção do futebol brasileiro. E passa diretamente pela entidade máxima, né, do futebol, que é a CBF. O que até agora conseguiu se apurar? Como é que estão os procedimentos? Que etapas? O que está acontecendo nesse momento para quem, de repente, deu a ideia, o que aconteceu em relação ao impeachment da Dilma fez com que a CPI
ela tivesse um outro tom que não era exatamente o que estava acontecendo. Ok, então vamos lá. Quando o deputado federal, o hoje senador Romário, tentou instalar uma CPI na Câmara dos Deputados, não conseguiu. Quando se elegeu senador da República pelo Rio de Janeiro, imediatamente ele entrou com um pedido e foi colher as assinaturas. No primeiro ano, o presidente do Senado, Renan Calheiros, pediu para que tivesse um momento mais oportuno para se instalar a CPI. Esse momento oportuno surgiu no final do mês de maio do ano passado, quando da prisão do presidente da CBF na Suíça, José Maria Marim. E as investigações contra Marco Paulo Del Nero e Ricardo Teixeira, o atual e o ex-presidente da CBF. Então, o senador foi ao presidente Renan e disse, olha, o momento oportuno é esse. E ele autorizou a instalação da CPI. Houve a composição é altamente política, disputada. A CBF é uma instituição que tem uma força enorme de lobby na Câmara e no Senado, parlamentares, deputados e senadores que a defendem com unhas e dentes, não se sabe a que custo, ou por que interesse, por quais interesses, mas a verdade é que existe. Os lobistas da CBF conseguem esvaziar o plenário de acordo com os seus interesses para que não haja uma certa votação, ou enchê-lo para votar um requerimento, conforme os interesses da CBF. Isso é real, isso é registrado pela imprensa. Em determinado momento, o propósito da CPI foi de que a CBF, a direção da CBF, usava a seleção brasileira para captar recursos publicitários e venda de jogos, cachês de jogos da seleção, e desviando parte dessa verba para enriquecimento, para evasão de divisa, depósitos em ilhas fiscais, etc. Esse era o propósito da investigação. E aos poucos está se confirmando. Houve uma quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático também, e as investigações com autorização da Justiça foram procedidas. Os investigadores que estão trabalhando nesse processo estão tendo achados importantes que vão levar ao propósito da CPI. E agora, no no início desse mês, o senador conseguiu, com 57 assinaturas, eram necessárias 27, conseguiu com 57 a prorrogação da CPI por mais 6 meses. Ela vai até fevereiro do ano que vem. Isso dará um fôlego para novas investigações. Por quê? Só concluindo esse raciocínio, que isso é importante. Quando se teve a votação para chamar na CPI Marco Paulo Del Nero e Ricardo Teixeira, e o filho do Del Nero também, e o presidente e o ex-presidente da Federação de Alagoas, que recebeu recursos da CBF, recursos expressivos, em torno de 300, 400 mil reais, para uma campanha eleitoral. Quando houve essa votação, houve uma denúncia de que a votação não teria sido legal na comissão. E o senador Renan Calheiros mandou investigar e foi constatado que, através dos recursos de gravação da votação, de que a votação foi legal e que, portanto, essas pessoas, esses personagens deveriam ser convocados. Acontece que ele não leu esse relatório em plenário. E se passam 3 meses, no dia 6 de julho, fez 3 meses que a CPI parou, porque ele não lê esse relatório, liberando a CPI para chamar esses personagens que tem que ser, já tiveram lá uma vez, mas precisam voltar para que sejam inquiridos sobre os achados da equipe de investigação, que são achados importantes e que esses aí sim vão mostrar a realidade do que é a CBF e a quem que ela serve. Então, estamos nessa expectativa de que agora, na reabertura dos trabalhos, seja lido esse relatório e chame-se os ex-presidentes e o atual presidente da CBF, e o filho do Del Nero também, que está envolvido em alguns achados, para que eles possam explicar e aí sim, o relatório está praticamente pronto, faltando só essa parte final. Porque está claro que a CBF, o grande esquema de corrupção, claro. O enriquecimento das principais figuras da CBF, Ricardo Teixeira, Exatamente. Del Nero, o Marim, quer dizer, isso está claro, né? Estou no público a partir da apuração da CBI. Isso já ficou claro em 2001. Nós tivemos a CPI da CBF, Nike, na Câmara, e a CPI do futebol no Senado. Eu acompanhei as duas. Naquela ocasião, houve quebras de sigilos bancários, fiscais das instituições da CBF, e as duas CPIs constataram
que havia evasão de divisas, sonegação fiscal, enriquecimento ilícito, jogadores com 15 anos saindo do país, sendo vendidos para o exterior. Convocações inexplicáveis para que houvesse uma valorização no mercado. Exatamente, e principalmente isso também. Então, isso em 2001 já se sabia. O relatório foi encaminhado para o Ministério Público, Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal, enfim, e não houve ação nenhuma. O que estamos vendo hoje é que houve um aprimoramento daquilo que já acontecia, trocando apenas alguns nomes nas diretorias, mas o uso da imagem da seleção brasileira, que é um patrimônio nacional, e aí que está a questão. A seleção brasileira, ela veste a camisa nacional, ela representa o país, ela desfila com a bandeira nacional, ela se perfila para entoar o hino nacional, então ela é uma representação da cultura esportiva brasileira. Então, esse patrimônio é do país, não é de um grupo de pessoas e que se adonaram e exploram essa imagem para enriquecimento ilícito e ilegal. Então, há uma exploração disso aí. E enquanto nós temos uma CBF rica, né, nós temos um futebol pobre. Nós temos alguns clubes da Série A hoje em boa situação, mas nós saímos para a Série B, C e D. País, né? O problema é muito sério, muito grave e com subemprego, inclusive, de jogadores fora da fase de competição. Ô Cruz, agora, dá a impressão, estou falando da impressão porque a gente está à distância, que muitos congressistas possivelmente não têm interesse de aprofundar a investigação, porque entra a questão Copa do Mundo e com certeza vai respingar em muita gente, porque se sabe que houve uma série de problemas em licitações, em tomada de preços, em contratações e, ao mesmo tempo, o interesse de vários estados que acabaram construindo praças para a realização de jogos que praticamente não são utilizadas mais. Exatamente. O Brasil tem um exemplo disso. O estádio de Brasília, o estádio Mané Garrincha, um estádio de 72 mil lugares. Manaus? Na verdade, 75 mil, porque 3 mil foram usados para instalações para a imprensa, para as transmissões dos jogos. Depois que acabaram os jogos, eles voltaram a ser. Então, o estádio de Brasília tem 75 mil lugares, onde não tem um clube na Série A, na Série B, disputando o Campeonato Brasileiro, nem na Série C, nós temos uma Série D disputando. Então, não há por que ter um estádio desse. Teve um custo enorme isso para o Distrito Federal. Manaus, Mato Grosso, que está agora com processos também. Né? Então, aquilo que a imprensa dizia, as denúncias que fazia, e o BNDES financiou a maioria desses estádios, financiou 9 desses estádios. Né? Então, o que não... inclusive um totalmente, que é o estádio polêmico, nós tínhamos o estádio de São Paulo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Morumbi, e foi construído do Corinthians. Não que o Corinthians não mereça, com devido respeito aos corintianos, né? Mas nós tínhamos um estádio praticamente pronto, com algumas adaptações. O Internacional fez adaptações e recebeu a Copa do Mundo. Por que o Morumbi não poderia passar por adaptações e receber? Mas o presidente da República era um presidente corintiano também e liberou recursos do BNDES para fazer o estádio. Enfim, e isso nós estamos vendo na Olimpíada agora também. Entendeu? São gastos exagerados e desnecessários em detrimento de outros investimentos que o país precisa. Então, nos últimos 10 anos, nós recebemos os maiores eventos esportivos do mundo. Nós recebemos Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Mundiais Militares, Jogos Mundiais Estudantis, Jogos Mundiais Indígenas. Vamos receber a Olimpíada, a Paralimpíada, os maiores eventos do mundo vieram para cá. E o que isso deixou de legado para o país? Não em termos só de instalações. E aí vem uma pergunta, o que fazer com as instalações olímpicas depois dos Jogos? Muitas obras inacabadas. Né? Obras inacabadas, exatamente. Agora, e diariamente a imprensa está repercutindo já. Nós, por exemplo, no Pan-Americano 2007, eu te dou um exemplo, nós tivemos, o Brasil pagou por 5 mil tochas para os Jogos Pan-Americanos e receberam só 500. Isso é um dado do Tribunal de Contas da União, entende? Agora, para o telespectador ter uma ideia, para se fazer os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro concedeu isenção de CMS e ICMS para todas as empresas envolvidas na organização. Então, quem vai fornecer água, quem vai fornecer colchão, quem vai fornecer alimentação para a vila, o transporte dos atletas, tudo isso está isento de recolhimento de ICMS. Sabe qual é o total que o Estado do Rio de Janeiro deixou de arrecadar entre 2008 e 2013?
os últimos dados não são apurados, e isso é um dado oficial do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, deixou de arrecadar 138 bilhões de reais. Quer dizer, é um dinheiro espetacular, 138 bilhões, talvez justifique, explique os motivos do caos do Estado do Rio de Janeiro, que também está pagando funcionários a prestação, está com os hospitais sem atendimento. Chegou a dizer que não ia ter nem como arcar com os custos para a Olimpíada, que estaria comprometido, pedindo socorro ao governo federal. Exatamente. E agora já disse ao governo também, não tem mais dinheiro para acabar as da Olimpíada. Então o Michel Temer disse, não vai faltar dinheiro. E que, como não vai faltar dinheiro, se está faltando dinheiro para os investimentos prioritários do país. E aí o Eduardo Paes disse publicamente que sabe, entende que vão colocar toda a estrutura de Estado para a realização da Olimpíada, mas que o Rio vive um caos em termos de segurança pública. Aí isso repercute no mundo inteiro. Exatamente. Delegações receosas de virem participar da Olimpíada no país. Isso. Aí o presidente da República, Michel Temer, grava uma mensagem para transmitir essa tranquilidade, quer dizer, em meio a toda essa questão política também, né, Cruz? Porque envolve a questão política também, porque são decisões políticas. Isso. Os jogos são do Rio de Janeiro, mas quem deu o aval maior para poder trazer é o governo federal. Quem encaminhou a proposta foi o governo federal. Então, a responsabilidade é do governo federal, não é do município nem do estado, embora eles tenham participação. E o grande questionamento é esse: no momento que acabarem os jogos, apagarem o fogo olímpico, quem vai tomar conta daquelas instalações, a manutenção, quem vai usar aquilo? Nós temos hoje no Brasil 55 técnicos estrangeiros, porque nós não temos técnicos em potencial para preparar as nossas delegações, as nossas equipes. Então, eles vão embora. E quem é que vai orientar a nossa nova geração de competidores para nós mantermos o mesmo desempenho que possivelmente venha a se ter no Rio de Janeiro? Então, são esses questionamentos, porque nós não somos um país politicamente esportivo. Nós temos um esporte de elite, nós não temos um esporte de base, de iniciação. Essa que é a questão. E esse é um problema que nós não temos ainda resolvido. Temos a Olimpíada, mas não temos uma política de esporte. José Cruz, foi um prazer recebê-lo aqui pela TV Câmara Pelotas. É meu. Bom, olha, com certeza a gente teria muito, só por toda essa, né, para falar em momento dessa conturbação política, mas com certeza hoje trabalhando diretamente, só para dizer que vai virar publicação, eu dizia que vai publicar um livro sobre a questão da CPI do futebol. O senador Romário encomendou uma publicação, então ao final de cada audiência a gente senta e me passa as informações que ele gostaria que constasse no livro, e nós estamos produzindo lá um livro a 4 mãos relatando o que é essa CPI. Pelo que ele demonstra, como a gente utiliza no país, a história da pizza, né? Que eu acho um pouco provocante, que pizza é tão gostosa, tão saborosa, mas ele tem intenção, pelo menos se depender dele, que isso tenha responsabilizações. Com certeza. Sim, vão ser feitas responsabilizações. Isso aí já estão listadas lá algumas, né? E sem esquecer que a Câmara dos Deputados tem a CPI da máfia do futebol. Exato. E o nome é bem expressivo, máfia do futebol. Então, e ela começou um pouco depois, aquilo que nós não conseguimos apurar, a CPI da máfia com certeza vai avançar. Muito obrigado pela presença e pela participação aqui na TV Câmara Pelotas. Prazer foi meu. O programa Entrevista fica por aqui, nós retornaremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.